Olá, este é o Fononotes e eu sou o Bruno Eric. E esses dias eu tava pensando sobre o que acontece no cérebro de uma criança e também no nosso, né? Quando a gente escuta uma história. Pode até parecer que é algo sem esforço, as palavras entram pelas nossas orelhas e de repente forma uma cena inteira na nossa imaginação. Mas o que parece simples é, na verdade, um verdadeiro mecanismo biológico assim de altíssima qualidade. Então eu decidi começar uma série para falar sobre esse assunto aqui, e esse é o primeiro episódio de uma série de episódios, ainda não tenho certeza de quantos eu vou fazer, onde eu vou falar sobre o storytelling, né? O storytelling é simplesmente contar histórias. E o que ele faz no nosso cérebro. Então bora lá. Quando a gente relaxa ouvindo uma história, o nosso cérebro está executando uma das tarefas assim que é mega complexas na biologia, por assim dizer. Várias coisas são complexas no nosso organismo, né? Mas essa também é uma coisa de uma complexidade tamanha. E existe uma diferença fundamental entre apenas ouvir os sons e compreender uma narrativa. Então, uma distinção essa que separa a simples audição da nossa interpretação sobre o mundo aí. A compreensão narrativa é uma competência bem sofisticada e que exige assim uma coordenação de múltiplas habilidades linguísticas. E por ser tão complexa, ela acaba sendo também muito vulnerável em caso de lesões ou algum transtorno do desenvolvimento, o que pode levar anos, né, para ser refinada. Então, a gente vai buscar entender como que o nosso cérebro utiliza componentes básicos da linguagem, que eu vou fazer uma analogia dizendo que esses componentes básicos da linguagem são tijolos, para construir prédios gigantescos, né? Ou seja, o nosso processamento narrativo. Então, bora nessa. Bom, e para entender uma história, o nosso cérebro precisa lidar com os tijolos da linguagem. A nossa competência narrativa, ela depende de uma base sólida que vai ser dividida aí em 3 níveis de processamento. Então nós temos o processamento fonológico, o processamento semântico e o processamento sintático. Ah, mas o que é cada um desses daí? Beleza. O processamento fonológico é aquele que vai identificar os sons específicos da nossa fala e diferenciar dos ruídos do ambiente. Então temos o processamento semântico, que ele vai envolver aí recuperar o significado das palavras individuais aí que a gente já conhece. O processamento sintático ele é responsável por entender como a ordem das palavras e as regras da gramática alteram o sentido das frases. Só que para a gente entender uma narrativa vai muito além disso daí. É exatamente a diferença entre ter uma pilha de tijolos todos espalhados ali pelo chão e construir um prédio, né? Então, para que a gente possa entender, vamos imaginar a seguinte comparação direta. Então, vamos pegar as habilidades básicas, que são os tijolos. Então, dentre as habilidades básicas, o que nós temos? Reconhecer os sons e os fonemas, entender o significado de uma palavra, processar a gramática da frase, decodificar a estrutura sintática. Já por outro lado, a gente tem o processamento narrativo, que vai ser o prédio em si, né? Então, dentre as habilidades que a gente vai ter ali, vai ter o acúmulo de informações ao longo do tempo, desenhar inferências, né? Que é o nosso famoso ler as entrelinhas, criar conexões causais entre as partes da história, sintetizar frases em um todo ali totalmente coerente. E para entender como que esses tijolos se transformam em um prédio, os cientistas realizaram um estudo assim que é show de bola, e é sobre ele que a gente vai falar agora. Uma equipe de pesquisadores, Zaflarsky et al., eles fizeram um estudo longitudinal muito interessante, que em vez deles olharem para indivíduos diferentes, eles acompanharam o mesmo grupo de 30 crianças saudáveis. Elas entraram aí nesse estudo por volta dos 5, 6 ou 7 anos de idade e foram avaliadas anualmente até elas completarem 18 anos. Então, para ver o cérebro em ação, eles usaram uma fMRI, que é a ressonância magnética funcional, e o desafio deles era o seguinte: as crianças tinham que ouvir
30 segundos, né? Então histórias de 30 segundos narradas por uma voz feminina com estruturas de frases que iam desafiar o cérebro dessas crianças. Para isolar a mágica dessa história, né, da história que eles estavam ouvindo e servir como controle, as crianças também ouviam tons puros, né, como uns bips ali aleatórios no meio da história. E o grande teste para essas crianças era de ignorar o ruído e focar na narrativa. Os resultados então revelaram onde a mágica acontece. O cérebro possui ali centros especializados para dar sentido ao que a gente escuta, que são conhecidos como áreas de Brodmann 21 e 22, que ficam localizadas no lobo temporal. Enquanto a produção da fala fica fortemente no lado esquerdo do cérebro, a compreensão de histórias ela vai ser bilateral, ou seja, ocorre de ambos os lados. A gente pode pensar que é como se fosse uma dança, né? O lado esquerdo cuida ali da gramática e dos sons, enquanto o direito dá o contexto geral. Mas o lado esquerdo ainda lidera essa coreografia aí nessa dança. E um grande insight aqui é que essas áreas de Brodmann 21 e 22, elas funcionam como tradutores universais. Então podemos dizer que elas não se importam se a informação veio de um som ou de uma regra gramatical. O trabalho delas é fundir tudo em uma interpretação que seja coerente. Acho que uma das descobertas mais surpreendentes desse estudo, com certeza, foi a trajetória do desenvolvimento no cérebro, porque muitas habilidades biológicas, elas atingem um limite que a gente chama de platô, e muitas vezes acontece ali na adolescência. Mas a compreensão narrativa, ela é como se fosse uma escada que continua ali subindo. Então, o crescimento da ativação nas áreas de Brodmann 21 e 22 aumenta de forma constante e linearmente com a idade. E o mais incrível é que mesmo aos 18 anos, essa curva ainda não tinha parado de subir nesse estudo. Então, isso pode nos indicar que a gente refina a nossa capacidade de entender nuances, sarcasmos e lições de vidas profundas até o início da vida adulta, porque foi onde esse estudo parou, né? Talvez se continuasse o estudo, vendo com pessoas mais velhas, a gente conseguiria ter outros insights também bem interessantes. E um outro ponto fascinante envolve a nossa rede de modo padrão. A gente pode conhecer também como DMN. E o que seria isso? Sabe aquele devaneio que a gente tem quando a gente está distraído? Tipo, tá brisando? Então, o estudo provou que conforme a gente envelhece, essa rede silencia mais rapidamente durante uma história. Então, o cérebro simplesmente aprende a desligar o ruído interno, né, para focar em energia na narrativa. Mas por que isso seria importante? Por que entender o cérebro, por que entender como o cérebro constrói narrativas é importante pra gente? Porque o nosso cérebro construir narrativas é um alicerce da nossa alfabetização, da escrita, da nossa empatia e da nossa comunicação social, né? Porque a cada história que a gente escuta, literalmente está tornando o nosso cérebro mais inteligente, nós estamos nos tornando pessoas mais empáticas, estamos aprendendo, porque todo mundo gosta de ouvir uma história. Essa é uma coisa que o ser humano gosta naturalmente, de ouvir uma história. Por isso que tantas coisas se perpetuam. A fofoca mesmo é uma história, né? Alguém chega, começa a te contar uma fofoca ali, é uma história, a pessoa foca e vai entendendo tudo. Tá, mas como que isso poderia ser aplicado na fonoaudiologia, né? Já que eu sou estudante de fonoaudiologia. Como que eu pensaria em utilizar essa pesquisa na prática fonoaudiológica ali na clínica? Então, esse mapeamento do desenvolvimento neurológico típico, ele vai fornecer para a gente algumas ferramentas que são muito úteis, como, por exemplo, a compreensão e o tratamento de distúrbios e lesões. Um exemplo, por exemplo, né? Então a gente sabe que o desenvolvimento narrativo é afetado por algumas condições, como, por exemplo, o TDAH, síndrome de Down, síndrome de Williams, além de distúrbios de aprendizagem, de linguagem, lesões cerebrais também, causadas, sei lá, por um AVC. Então, entender essa rede neural nos ajuda a compreender como
como são os mecanismos reais ali por trás dos déficits desses pacientes. Então a gente pode utilizar essas informações para pensar ali em terapias, né? Então eu sei que o paciente tem dificuldade, teve alguma coisa, teve uma lesão, tem alguma síndrome, alguma coisa, eu posso moldar a terapia, já que já que as terapias precisam focar nas particularidades dos pacientes, né? A gente consegue colocar isso daí também no nosso planejamento. Falando aí de linha de base para avaliação também que poderia usar, já que o desenvolvimento típico ocorre um aumento linear, conforme a gente descobriu com esse estudo, né? Na ativação das áreas de Brodmann 21 e 22, a gente consegue pensar que esse desenvolvimento linear poderia ser uma normalidade. Então isso serve para avaliar o sucesso ou não de algumas intervenções que a gente está praticando ali no paciente, né, com desenvolvimento atípico. Um outro ponto interessante é a importância na idade do planejamento, né? Então, como a habilidade narrativa não atinge um limite, né, não tem aquele platô ali, conforme a gente viu nesse estudo, ela continua amadurecendo até a vida adulta, a gente precisa ter a idade como um fator central ao planejar o tratamento e as expectativas ali para aquele paciente, já que o cérebro do paciente está sempre em desenvolvimento contínuo ali e de forma dinâmica, né? A gente também pode pensar na conexão entre linguagem oral e escrita. As habilidades narrativas orais são a base para o letramento no futuro, né? Então, para aqueles indivíduos que estão ali em fase que estão numa fase que depois eles vão ter o letramento, né? A alfabetização. Então elas preveem o sucesso na compreensão de leitura e na escrita, são importantíssimas tanto para o desenvolvimento típico quanto para as crianças com dificuldade de leitura também, tá? A gente pode integrar múltiplas habilidades, né, e compreender uma história falada não é uma habilidade isolada. Isso requer um processamento fonológico, semântico, sintático, memória de trabalho verbal, velocidade de processamento. Então, isso ajuda a gente a pensar em abordagens multifatoriais, levando tudo isso em consideração, olhando ali para a capacidade linguística e cognitiva geral da criança, tudo de uma forma simultânea. Então faz a gente poder olhar com um olhar mais amplo para aquela situação que estamos a lidar ali. O nosso cérebro é um eterno construtor de significados, né? Desde os sons da infância até as conversas complexas aí da vida adulta. Então, se você gostou de entender um pouquinho mais, eu vou deixar aqui embaixo o nome desse artigo, né, que eu me baseei. Vou tentar deixar o link também. Leiam esse artigo porque é um artigo incrível, assim. Leiam, sério, vocês não vão se arrepender. E se você gostou de entender mais sobre isso e quer ver o que eu vou falar mais nos nossos próximos episódios, me segue aqui para você ficar sempre sabendo quando que vai ser lançado o nosso próximo episódio. Eu sou o Bruno Eric e esse foi mais um Fononotes. Até a próxima!